Apresentamos a professora Grace Fior num relato de experiência com a vivência escolar a partir de ferramentas Google. Olá, então, como a Irani já falou, eu sou a professora Grace, eu trabalho na rede municipal de Passo Fundo e na rede estadual do Rio Grande do Sul. Sou formada em Educação Física, a disciplina que eu trabalho. Sou do grupo GIG desde o ano de 2017 e hoje eu vou relatar para vocês um pouquinho da experiência que eu tenho com algumas ferramentas Google no meu dia a dia na escola, tá? O nome do meu relato, então, é Vivência Escolar a partir de ferramentas Google. Primeira ferramenta que eu vou falar um pouquinho é o Drive, tá? Uma das escolas que eu trabalho, ele vem facilitando muito a nossa vida desde 2017 já. Quando a gente implantou para todos os professores trabalhar, inclusive a gente fez a formação junto com o GIG e com o NTE, né, que é o Núcleo de Tecnologia do Estado. A gente fez a formação dos professores, a gente trabalhou desde a criação do e-mail, até como anexar um PDF, como salvar um PDF, como trabalhar, compartilhar os documentos, como abrir documento, como enviar, como... Toda essa questão a gente trabalhou com os PRO, a gente formou eles para a gente poder depois utilizar a ferramenta, né? Porque a gente sabe que muita gente ainda resiste em trabalhar online, mas depois que a gente trabalhou isso, eles se sentiram mais seguros e facilitou muito o nosso trabalho diário, tanto deles quanto da gente, né? A gente teve uma economia de tempo muito grande. Inclusive, a minha escola é uma escola piloto, a que eu trabalho no estado, com o novo ensino médio. E as ferramentas do Google Drive, elas auxiliam muito, desde o processo em que a gente estava se adaptando com os estudantes, né, até agora na formação dos professores, nessa questão de formular planejamento, de formular plano de estudo, de estudar a base, de estudar o referencial. Então, para a gente na escola, isso foi uma ferramenta muito válida, né? Utilizar o Drive. E outra ferramenta que eu uso muito, dentro das escolas também, e que talvez seja a minha queridinha, né, dentro das ferramentas Google, são os formulários, tá? Ele auxilia a gente demais. Primeiro, pela facilidade com que ele é apresentado, né, para as pessoas responder. Agora, em função da nova BNCC, as escolas elas estão tendo que se adaptar bastante, né? Tem muita mudança ocorrendo, inclusive em questão de tecnologia, né? Que vem muito forte dentro da base. E o que acontece? A gente está tendo que refazer os documentos das escolas. E agora, nós estamos trabalhando com o projeto político-pedagógico, tá? Para fazer esse documento, a gente precisa ter um diagnóstico da comunidade, um diagnóstico dos professores, dos funcionários, diagnóstico com os alunos. A gente precisa fazer uma pesquisa bem ampla para construir esse documento, né? E o que acontece? Os formulários, eles nos viabilizam isso muito mais rápido, porque a gente tem uma perda pouquíssima nas respostas, né? Se for comparar ao modelo antigo que a gente trabalhava, e facilita para as pessoas responder, porque agora a gente já fez com a comunidade e a gente mandou para as famílias o link, né? Alguns via web, via WhatsApp, via e-mail, outros a gente mandou com as crianças mesmo, na agenda, para os pais responder, disponibilizamos nas reuniões, que foram feitas agora no início do ano, e a gente conseguiu fazer super fácil. Isso demandou um custo muito mais baixo para a escola, porque a gente ia ter que gastar com papel, a gente ia ter que imprimir, a gente ia ter que mandar para as pessoas, corre o risco do material não ser devolvido, né? E assim a gente tem todas as informações. Fica muito mais fácil. Com os professores, a gente também já fez. Enviamos o link, viu no grupo do WhatsApp, todos já responderam, né? E agora, a próxima etapa, quando voltar
as aulas, quando a gente voltar para o presencial, nós vamos trabalhar com os alunos, então, o formulário na sala de informática, a ideia, né, de ajudar principalmente os pequenininhos, né. Então, tudo isso facilita muito, a gente tem um ganho de tempo muito grande, que a gente não precisa ir atrás, levar, entrevistar, e a gente também, na hora da análise dos dados, o formulário ele já dá tudo pronto, os gráficos, quantos responderam cada coisa, a gente pode colocar isso tudo no documento, inclusive anexar os gráficos para as pessoas ver, né, o documento, facilita muito a nossa demanda de trabalho na coordenação pedagógica é sempre muito grande, né? E esse trabalho também é um trabalho bem puxado quando a gente tem que trabalhar nos documentos, né? Então, facilita bastante para trabalhar na gestão. E além da gestão, eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês como eu uso na sala de aula, tá? Esse exemplo já é desse ano, tá? Os outros anos eu tenho mais atividades, mas agora estou trabalhando junto com a Pro de Matemática. O conteúdo que eu estou trabalhando é o futebol de campo, tá? Então, eu trabalhei a parte da educação física e a Pro da Matemática trabalhou com eles área, perímetro e toda aquela questão matemática. E juntas, a gente montou um quiz para eles responder no que tem questões de educação física e matemática, tá? É uma forma de avaliação, esse quiz já no final já dá os pontos que eles vão tirar, né, a nota que eles vão ter com a gente, e é bem interessante porque além, por mais que seja só de responder, eles vão ter que fazer os cálculos, né, é uma forma diferente deles ver a matemática e a educação física juntas, através, e responder de uma forma diferente, né, uma avaliação que não seja escrita, que não seja, né, uma forma mais, que eles gostam bastante. Também agora, em função do Covid, né, a gente está trabalhando no estado com aulas à distância, então eu já trabalhei, agora já enviei também para os meus alunos um quiz também, mandei todo o conteúdo sobre imagem corporal, e eles já estão respondendo, já é um quiz, né, com as questões do material, facilita na correção, porque o próprio formulário já corrige, já me gera a nota, depois eu só olho ali quem fez, quem não fez, né? Porque na demanda dessa volta da aula, a gente vai ter muito trabalho para corrigir muita coisa. Então, o que puder facilitar o nosso trabalho, eu acho bem válido, né? Então, foi uma forma que eu achei de me sobrecarregar um pouco quando voltar, é trabalhar com o formulário agora, tá? E também eu tenho material que desenvolvi com uma colega de área da educação física, a Adriana. É uma cartilha e ela foi produzida no Google Sites, tá? Ela é direcionada para professores de educação física e de outras disciplinas também, tá? Por quê? Porque ela contém materiais para trabalhar nas aulas de educação física, tem um monte de sugestão, né? Para ajudar na estrutura, que a gente sabe que em escola pública é mais complicado de conseguir algum material, né? A nossa estrutura às vezes não permite tanto, mas a gente tem essa possibilidade de criar. Então, o que, que a gente fez? A gente pensou no material, né? Ele até virou um produto educacional, que a gente pudesse disponibilizar essas atividades para outros professores ver, né? Que eu percebo assim que na educação a gente faz tanta coisa legal e a gente acaba às vezes não divulgando, né? Para que outras pessoas também possam fazer e ter a mesma, né, dividir a atividade que possa ser legal para outros também, né. E aí a gente foi construindo esse material, ele foi feito em 2017, na nossa pós, que a gente era colega, e a gente foi melhorando ele. Agora a gente tem a participação de outros professores também, que mandam atividades interdisciplinares, como a educação física e também sem. Tem algumas atividades de química, de física, que são compartilhadas ali, tem sequências didáticas, tem sugestão de aplicativos. Agora a gente também está tentando colocar umas videoaulas, conta com lista de exercícios, tem sugestão de aplicativos, de sites para os professores trabalhar. Então, é uma forma de a gente divulgar as coisas que a gente faz, os projetos que a gente faz,
e a gente pensou em utilizar o Google Sites, né? Que é um produto do Google também que é bem essencial, que pode ser trabalhado de várias formas, e a gente escolheu essa para trabalhar. Então, as ferramentas que eu escolhi para falar com vocês foram essas três, né? Eu nem vou comentar muito sobre o Hangout e o Meet, que estão sendo muito essenciais para a gente agora nessa, né, nessa era do Covid, que a gente precisa manter o contato com as equipes gestoras, a gente precisa conversar com as ações que a gente tem que fazer com os pro, e está sendo maravilhoso a gente poder contar com essas ferramentas que são grátis, né, e que nos facilitam o dia a dia, que nos facilitam o trabalho na gestão. Se alguém tiver interesse de trabalhar com algumas dessas ferramentas, eu indico que procure, contate o GG, né? O pessoal vai, trabalha a necessidade da escola, do grupo, do que for. Acredito que são ferramentas muito úteis no dia a dia escolar, né? Elas são gratuitas, elas permitem que a gente otimize nosso tempo, que a gente facilite as coisas, né? Que é tão corrido, a gente tem demanda de trabalho muito grande, né? Então, acredito que isso pode ajudar bastante no dia a dia dentro da escola, né? Pela minha experiência, facilita muito, muito mesmo. E é isso aí. Obrigada.